Ok, então, como eu estava dizendo, essa aula é uma segunda etapa da aula que eu comecei falando com vocês dos conceitos de química medicinal, classificação dos fármacos estruturalmente específicos e inespecíficos, falamos sobre os mecanismos de ação, né? E naquela aula nós tínhamos visto que essas moléculas bioativas podiam se ligar no sítio ortostérico ou alostérico, e, através daqueles modelos de interação, que a gente comentou da chave fechadura, encaixe induzido, modelo dos dois estados, teriam ação agonista, agonista parcial, agonista inverso ou antagonista, se meu alvo é um receptor, ou um inibidor ou um ativador enzimático, se o alvo é uma enzima. Tá? Hoje, o objetivo da nossa aula é tentar entender como que eu planejo uma molécula para ela ter atividade agonista ou antagonista, ou como que eu planejo um inibidor enzimático. Tá? Então, a gente precisa dos conceitos anteriores, porque a gente precisa saber o que eu quero fazer. Por exemplo, um agonista. Um agonista, eu sei que ele deve provocar a mesma resposta que o ligante endógeno. Quando que isso ocorre? Quando eu penso no modelo de encaixe induzido. Quando a molécula que eu vou planejar vai estabilizar a conformação ativa. Como que eu faço para estabilizar a conformação ativa? Eu preciso ter uma molécula que faça as mesmas interações ou interações parecidas com o ligante endógeno, porque eu sei que o ligante endógeno estabiliza aquela conformação ativa. Então, quando eu penso no planejamento do agonista, quem que vai ser meu molde, meu modelo? O ligante endógeno. Por isso, todo conhecimento de fisiologia e farmacologia, principalmente fisiologia, é importante. Porque a partir do momento que eu entendo os mediadores fisiológicos do nosso organismo, sejam eles hormonais, neurotransmissores e assim por diante, eu passo a entender qual que é o modelo da minha molécula para desenhar um agonista. Por exemplo, se eu pego o neurotransmissor histamina, essas moléculas aqui, ao lado, foram planejadas para serem agonistas histaminérgicos. Olhando para essas estruturas, eu consigo perceber a semelhança química entre elas e o ligante endógeno. Ou seja, eu estou aplicando aquele princípio da propriedade de similaridade química que a gente discutiu lá no slide 7 daquela primeira aula. Tá? Quantificar essa similaridade química, às vezes, não é tão trivial quanto aqui, ou no caso de baixo, mas sempre que eu vejo uma similaridade química entre uma molécula e o ligante endógeno, eu vou poder afirmar que eu tenho um agonista. Se ele é um agonista total ou parcial, não tem como saber olhando apenas para as moléculas. Eu preciso ter algum ensaio biológico que vai me dizer se eu alcancei a resposta máxima ou não. Mas pelo menos eu tenho um guia de onde que eu vou sair e onde eu quero chegar. Tá? Isso pode ser feito, então, do ponto de vista do ligante. Eu olho para o meu transmissor e planejo o agonista. Eu posso também fazer o planejamento do agonista olhando para informações do alvo macromolecular. Isso vai ser muito mais explorado no bloco do professor Samuel, que é o planejamento de fármacos com base no receptor. Mas, em termos genéricos, dá para a gente já entender o que a gente quer. Por exemplo, assumindo que isso daqui seja uma representação simplificada do meu receptor, e que esse receptor é um canal. Tá? A ação agonista é abrir esse canal. Tá? Então, eu preciso desenhar uma molécula que se ligue nesse sítio e provoque essa abertura. E nessa minha representação simplificada, eu tenho aqui um grupo carregado negativamente, que é uma carboxila, uma hidroxila, de um aminoácido qualquer, que está orientado
para fazer a interação ionizante, e uma superfície plana e hidrofóbica. Que molécula que eu poderia desenhar que faria esse tipo de interação? Sugestões? Deixa eu motivá-los um pouco mais. É esse tipo de exercício que vai ser feito daqui a alguns segundos, valendo nota. Então, vamos treinar agora e jogar para fora as ideias certas ou erradas, porque isso só traz benefício para vocês daqui a pouco. O tipo de molécula que você fala Que molécula? Que molécula? Por exemplo, para interagir com um grupo carregado negativamente. Qual molécula? Que grupo vai ter que ter minha molécula? Carregado o quê? Então é um grupo básico. Grupo básico, amina. Vamos lá. Tem que ter um NH, um NH2. Ou uma amina terciária. Tá. Para fazer interação com a hidroxila. Um ácido carboxílico. O que mais? Pode ser um álcool também. Pode ser uma amina também. Esse termo é muito bom para fazer ligação. Essa carbonila, sim. Esse oxigênio, não, por causa do impedimento estéreo. Mas essa carbonila, sim. Pensando aqui, aceptor de ligação, doador de ligação, doador-aceptor, doador-aceptor. Eu falei aqui doador, mas isso também é verdade, né? Se nesse pH aqui, a carboxila do receptor está ionizada, eu não posso esperar que a carboxila do meu fármaco também esteja ionizada? Sim ou não? Pelo menos parcialmente. Né? Porque a gente sabe que se aqui eu tenho um doador de elétrons, isso que vai protonar, vai desprotonar em pHs mais altos. E se eu tenho um retirador de elétrons, ele vai desprotonar em pHs mais baixos. A mesma coisa ocorre com quem está ligado aqui. Eu não estou representando, porque eu estou num modelo bem simplificado aí. Ok. E para fazer essa interação aqui hidrofóbica numa região planar? Uma cadeia? Um anel aromático. Então, isso aqui é para interação hidrofóbica, isso aqui é para ligação de hidrogênio, isso aqui é para interação iônica. O que vocês conseguem construir com isso daqui? Vamos, gente, constrói alguma coisa aí. Propõe alguma coisa para mim. Bem, já tiraram foto, já sabem o que tem aqui. Então, um anel aromático ligado com uma hidroxila. Peraí, a mina vai no anel ou tem um espaçador? Por que tem um espaçador? Bom, peraí, uma de cada vez. Falaram para o espaçador. Supondo, estou imaginando que vocês estão olhando o anel aromático, imaginando o anel aromático aqui, a hidroxila aqui. Vamos dizer que daqui até aqui, eu tenho 3 carbonos.
É aqui que eu devo colocar o quê? Amina? Faz sentido isso para vocês? Essa molécula tem alta complementaridade com esse sítio? Se ela tem alta complementaridade, ela vai provocar uma mudança conformacional? Sim? O que diz a teoria do encaixe induzido? Então, se a distância aqui é de 3 carbonos, não pode ser um espaçador de 3 carbonos. Tem que ser algo um pouquinho mais curto, para, na mudança conformacional, fazer isso aqui se movimentar, né? Porque carga se atrai no espaço, vocês viram isso lá em física, no ensino médio, né? Com a força que varia com o quadrado da distância, o inverso do quadrado da distância. Conforme R diminui, a energia de atração aumenta. Mas mesmo a distância muito longa, isso é sentido. Então, eu preciso ter um espaçador que não ponha meu amino aqui, mas sim mais aqui. Se a gente pensar e comparar essas duas moléculas aqui, eu acho que agora, depois do nosso raciocínio, fica evidente qual das duas teria maior afinidade por aquele sítio. Não é? Obviamente, a de número 2. Tá? E para deixar isso representado, tem aqui a molécula 1 no sítio ativo, onde eu não tenho uma superfície planar para interagir com aquele grupo hidrofóbico. Eu não tenho a ligação de hidrogênio, eu tenho apenas uma interação iônica. Na molécula de baixo, de número 2, representada no sítio mais à direita, eu tenho a ligação de hidrogênio, a interação hidrofóbica e o grupo básico distante da carboxila, o que favorece o rearranjo do receptor para a abertura do canal. Muito bem. De novo, outra representação simplificada das interações que uma molécula A poderia fazer no sítio ativo. E o sítio ativo aqui está demarcado por um pontilhado. Tá? Supondo que molécula A seja um agonista, e eu uso agora uma molécula B, que desloca a molécula A. Essa molécula B deve ser um agonista ou um antagonista? Baseado no que vocês descobriram que isso aqui é um antagonista? Por que isso aqui não é um agonista parcial? O que nessa representação sugere que seja um antagonista e não um agonista? Muito bem. As interações que eram necessárias para estabilizar a conformação ativa, essa molécula não está fazendo todas. E ao invés disso, ela está fazendo interações fora do sítio. Isso provavelmente vai estabilizar uma outra conformação. Supondo, no meu modelo simplificado, que cada interação vale 1. Isso aqui seria um bom antagonista? Não, porque ele faz 3 interações e o agonista faz 3 interações. Se elas são equivalentes, um vai ficar deslocando o outro. Eu preciso de um antagonista que faça mais interações. Né? Essa representação talvez não é muito boa, né? Porque aqui eu voltei a fazer as 3 interações no sítio e uma fora. Tá? No desenho original, isso aqui está classificado como um antagonista forte, mas o mais correto seria uma 4ª interação fora do sítio ativo. Porque aí ficaria mais claro, mais evidente para vocês que a conformação que está sendo estabilizada não é a ativa, e sim uma conformação inativa. Tá. Vamos tentar traduzir esses quadradozinhos, círculos e triângulos
em algo um pouco mais químico. Que tipo de interação vocês acham que é mais fácil eu planejar que uma molécula faça fora do sítio ativo? Uma interação do tipo hidrofóbica ou de ligação de hidrogênio? Se eu não conheço o sítio, o que é mais fácil eu planejar, eu implementar na minha molécula para fazer com que ela faça mais interações hidrofóbicas? Por quê? Concorda? Alguém quer complementar? Tá. Complementa, de certa forma, o que ela falou, né? Porque as interações hidrofóbicas são realizadas por grupos polares. Né? Quando eu falo em interação hidrofóbica, vocês entendem a diferença dela e de uma interação de Van der Waals? Vou perguntar na prova. Diferencie interação hidrofóbica e de Van der Waals. Tudo bem? Não? Tá tudo bem? Então, me falem qual que é a dúvida de vocês em diferenciar uma da outra. Sinceramente, se eu fosse vocês, eu ia falar assim, tudo bem, professor. Aí eu ia lá, estudava, não é? E eu ia ficar feliz, eu achava que todo mundo estava sabendo. Vocês iam ficar mais felizes ainda, que vocês saberiam a questão da prova, né? Não. A interação de Van der Waals, ela ocorre entre todo e qualquer átomo, porque ela é decorrente do dipolo induzido quando dois átomos se aproximam, sejam eles polares ou apolares. Quando eu tenho átomos muito eletronegativos, portanto polares, é muito mais forte a interação iônica, íon dipolo, 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 do que a Van der Waals. Então, se eu somasse, uma vai dar 6 quilocalorias, a outra dá 0,6. O que é realmente importante? As 6 quilocalorias, não é de 0,6. Mas as 0,6 estão ocorrendo ali. A questão do Van der Waals, interação hidrofóbica, é que elas contribuem para partes diferentes do ΔG de ligação. Quando eu falo em ΔG de ligação, tudo bem, né? Tá. Então, vocês vão lembrar que um ΔG, ele é composto de um ΔH menos T ΔS. Correto? As interações do tipo polar, iônica, Van der Waals, tudo isso está contribuindo aqui, ó, o componente entálpico. A interação hidrofóbica, ela contribui no componente entrópico, não no entálpico. Por que ela é no entrópico e não no entálpico? Vamos lá. Lembra da aula de log P, que tinha uma molécula com a cadeia alquílica e várias moléculas de água precisavam ficar ao redor para interagir uma com a outra e nunca com a molécula. Tá? Quando essa parte hidrofóbica entra em contato com uma região apolar do receptor, as moléculas de água que estavam ao redor dela ficam livres no sistema. E elas ganham liberdade conformacional, rotacional, translacional, o que vocês quiserem chamar. Tá? E isso, então, aumenta a entropia do sistema. Por isso que entra aqui, ó, a interação hidrofóbica.
Porque se a entropia aumenta e eu estou multiplicando por um número negativo, o ΔG de interação fica mais negativo, portanto, mais favorável. Tá? Então, são coisas diferentes, interação de Van der Waals e interação hidrofóbica. Tá? Por que no sítio ativo tem regiões hidrofóbicas? Vamos pensar, a superfície da proteína tem resíduos apolares? Vocês acham que tem resíduos apolares na superfície? E no centro tem o quê? A proteína enovelada. Hoje eu estou querendo usar demais. Uma proteína enovelada. Onde que deve ter mais aminoácidos apolares? No centro ou na superfície? Apolares. 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 Quem acha que o apolar está na superfície, me explica por quê. Ou o contrário, quem acha que é o polar na superfície, me explica por quê. Pode falar. Você falou de carga, eu estou imaginando que você estava querendo dizer dipolo, não carga. Não é? Porque polar é polar. Né? Não sei quem está falando dos ácidos e básicos. Mas mesmo assim. Vamos lá. Vamos voltar lá em síntese proteica. A síntese proteica é feita lá no ribossomo, vai sair um monte de aminoácidos. Se esses aminoácidos polares estivessem interagindo bem com o solvente aquoso, haveria alguma razão para a proteína enovelar? Ela só vai enovelar porque quem tem alguma coisa insatisfeita. Polar no meio aquoso está super satisfeito. Quem está insatisfeito, a gente acabou de ver aqui, ó, é o apolar. Como é que eu faço para os apolares não interagirem com a água? Eu escondo eles no meio. Tá? É assim que ocorre o enovelamento proteico, de uma forma muito simplificada. Tá? Agora, quando isso ocorre, acontece uma coisa muito parecida com quando vocês vão para a festa naqueles ônibus de bate e volta. Né? Vamos pegar o exemplo macro primeiro. Né? Tá chegando o São João, né? Às portas já o São João. Vamos dizer que vocês compraram a falecida Forró do Lago, em Santo Antônio de Jesus. E vai um ônibus aqui com os estudantes. Só que a prova de QF vai ser na quinta-feira depois, né? E alguns de vocês estudaram com antecedência, outros não. Lá pelas 2 da manhã, alguém vai querer vir embora, não é? Para estudar. Só que quando que o ônibus vem? Só quando acaba. Essa pessoa que queria vir embora, o que ela faz? Ela vai para o ônibus e fica frustrada. É a mesma coisa que os aminoácidos. Quando eu tenho uma sequência de aminoácidos e eu enovelo eles, é impossível que todos eles fiquem satisfeitos. Alguns deles ficam insatisfeitos. É essa frustração proteica que gera uma energia residual para o encaixe induzido. Pensem comigo. Eu tenho uma proteína de 5.000 átomos e eu tenho um ligante de 20 átomos. Faz sentido uma coisa de 20 átomos conseguir fazer uma mudança conformacional numa proteína que tem 5.000 átomos? É que nem um elefante se incomodar com uma formiga. Não faz sentido. Não é? Por que a proteína se movimenta? Por causa da frustração proteica. Tem aminoácidos aqui
que estão numa conformação que ele não queria estar, estão numa vizinhança que ele não queria estar. Onde que tem uma maior proporção de aminoácidos frustrados? No sítio ativo. Lá eu tenho alguns aminoácidos hidrofóbicos expostos ao solvente, coisa que eu não vejo no restante da superfície. Na superfície da proteína, 90 e poucos por cento é polar ou carregado. Não deixa de ser polar. Tá? No sítio ativo, não. Eu tenho aminoácidos polares e apolares. E é por isso que tem uma interação hidrofóbica favorável lá. Porque tem moléculas de água ali que estão presas no velamento. E elas querem sair. Tá? E eu dei uma longa volta para falar disso daqui. Tá? Interações hidrofóbicas, como foi chamada a atenção aqui, elas não necessitam de átomos específicos. Eu diria de outra forma. Elas não necessitam de distâncias e ângulos específicos, como ocorre na ligação de hidrogênio. Tá? Então, quando... Vocês já viram umas tabelinhas que falam assim das forças de interação? Uma ligação de hidrogênio, tantos quilocalorias, uma interação hidrofóbica, tantos quilocalorias e por diante? A ligação de hidrogênio, ela tem uma força muito maior do que uma interação hidrofóbica, se eu considerar átomo a átomo. Tá? Entretanto, para eu fazer uma ligação de hidrogênio do ligante com o receptor, eu preciso quebrar essa ligação de hidrogênio que meu grupo estava fazendo com solvente. Essa hidroxila, antes de fazer essa ligação de hidrogênio, ela não estava fazendo uma ligação de hidrogênio com água? Então eu preciso quebrar a ligação para formar uma ligação. Quando eu faço essa conta, quanto que eu ganhei de ΔG? Praticamente nada. São raros os casos onde tem um ganho expressivo no ΔG. Para que eu vou usar, então, ligação de hidrogênio? Se não é para ganhar em afinidade. Seletividade. Especificidade é uma palavra proibida. Seletividade. Lembra? Ainda que hoje não é dia da prova. Especificidade, palavra banida da prova de PR. Seletividade. Por que é seletivo? Porque ela ocorre entre átomos específicos, numa distância e num ângulo definido. Tá? Interação hidrofóbica? Não. Se eu tenho uma superfície hidrofóbica e eu interajo assim, assim, aqui, aqui ou aqui, é tudo interação hidrofóbica. Vai ser mais forte, mais fraca, mas vai ocorrer. Dois átomos que estão à distância ótima de ligação de hidrogênio fazem parte do fôrum lá, cloro. Mas eles não estão olhando um para o outro, eles não estão orientados no ângulo correto, não vão fazer ligação de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio ela é muito mais seletiva do que a interação hidrofóbica. Tá. Eu posso usar, então, a interação hidrofóbica para ganhar afinidade. Será que eu posso usar essa informação para planejar um antagonista? Nós não vimos aqui que o antagonista deve fazer mais interações que o agonista, tem que ter mais afinidade para evitar que o agonista se ligue? Que tipo de interações é mais comum eu inserir no antagonista? Interações hidrofóbicas. Eu preciso me preocupar com a conformação que esse grupo hidrofóbico vai estabilizar? Não, porque eu não quero mais uma conformação ativa. Eu posso estabilizar qualquer conformação, desde que não seja aquela que provoca resposta biológica. Isso vai bloquear. Portanto, a semelhança do ligante endógeno com antagonistas é muito menor. Mas sempre a gente vai notar a presença de grupos capazes de fazer interações hidrofóbicas. São geralmente
anéis aromáticos são volumosos, vai alcançar algum bolsão hidrofóbico, e é muito comum também a gente observar ramificações, porque empiricamente isso vai ajudar a explorar o sítio ativo. Tá? Diga. Não, o agonista, o que você precisa é que ele faça as mesmas interações que o neurotransmissor. Se o neurotransmissor for hidrofóbico, entendeu? O seu agonista vai ser hidrofóbico também, ele não vai ter interações polares. Eu estou falando um exemplo hipotético. É mais comum que isso ocorra. É necessário que isso ocorra? Não. Eu tenho antagonistas que não obedecem essa regra, mas é uma regra empírica. Um pesquisador chamado alguma coisa Ariens, lá na década de 40, na indústria farmacêutica, disse, olha, gente, sempre que a gente coloca, faz uma ramificação, aqui, ó, olha aqui para baixo. Aqui para baixo é basicamente a mesma molécula. Eu peguei, pus uma ramificação com um grupo apolar volumoso, eu transformei algo que era um agonista em um antagonista. Usando essa regra empírica, eles desenharam vários antagonistas e sempre deu certo. Tem como fazer de outra forma? Tem. Mas essa forma costuma dar certo. Pelas razões que a gente acabou de ver. Tá? Vamos lá. É claro que esse grupo volumoso, ele vai aumentar a afinidade e vai estabilizar uma conformação que é diferente da conformação ativa, ou que provoca a resposta biológica igual do agonista. Então, só para deixar claro, se eu tenho um agonista, isso aqui é o sítio desocupado. Nesse sítio desocupado, tem várias interações possíveis. Meu agonista vai explorar todas elas? Dificilmente. Dificilmente uma molécula explora todas as interações disponíveis no sítio ativo. Ele explora algumas interações-chave. Talvez a gente venha a dar um nome para elas mais no final do semestre. Por enquanto, são apenas algumas interações. No meu exemplo, a interação hidrofóbica, ligação de hidrogênio e a iônica. Então, aqui, aqui e aqui. Quando a molécula interage, nós já vimos que os grupos carregados estão distantes e isso favorece a mudança conformacional para que eles se aproximem. O meu antagonista, ele tem um grupo volumoso e uma ramificação. Isso favorece que ele explore outros sítios hidrofóbicos. Essa interação aqui é perfeita? Nesse exemplo, não. Vai ter uma mudança conformacional? Vai. Mas se eu comparo essa conformação com essa daqui, eu vejo claramente que elas não são a mesma. E é isso que ocorre de uma forma muito mais detalhada quando a gente analisa no 3D. O antagonista, ele vai estabilizar uma conformação diferente do que o agonista. Aqui um exemplo, está lá naquele livro, da professora Elizabeth Ivne Ferreira e do professor Eliezer Barreto, que fala de um agonista de receptor de estrogênio e um antagonista de receptor de estrogênio. Tá? Esse aqui é um estrógeno, o estradiol. Quando eu olho para essa molécula e para o ligante endógeno, talvez não fique muito claro que elas são parecidas. É porque, para desenhar essa molécula aqui, não usaram exatamente o conceito de similaridade química, e sim o de grupos farmacofóricos, que são as partes da molécula essencial para a atividade biológica. Quero voltar a esse assunto mais à frente. Então, é só para mostrar para vocês de onde saiu esse agonista. Tá? Aqui circulado estão os grupos que seriam equivalentes. Tá? O anel aromático, a hidroxila, anel aromático, a hidroxila. No antagonista tem o anel aromático, a hidroxila. Essa outra hidroxila, quem faz o papel dela é esse grupo CF3. Aqui
eu tenho hidroxila de luz. Mas no antagonista, eu vejo claramente um grupo volumoso. No 3D, o que acontece? Eu tenho aqui a representação do receptor estabilizado na conformação ativa e aqui o receptor que foi estabilizado pelo antagonista na conformação inativa. Qual que é a grande diferença entre eles? Essa hélice aqui, ó. Vejam que ela muda totalmente de orientação. Tá? Bem, já que aqui não está tão claro como chegaram do agonista a partir do antagonista, vamos ver se vocês conseguem me dizer quem que é o agonista e quem que é o antagonista do estradiol. Valendo 0,1 plus 0,5 que vocês podem ganhar. Uma resposta por prática. Tá? Agora a gente entra na fase e no decorrer da aula eu vou ter atividades valendo nota. Eu estou esperando. Pode ir. Eu estou esperando. Vocês acharam que eu virei de costas para vocês por quê? Entenderam aí? Então, ó. Deixa eu ler o que mais você fala. Gente, por favor, acelerem aí os centais, por favor. Qual que vai ser a dinâmica da atividade com nota? Aqui tem uma pergunta só, daqui a pouco você num slide só, todas as demais. Para não ficar indo, voltando, Bom, vai ter um tempo, tipicamente, 3 a 5 minutos por pergunta, para vocês discutirem. Depois de esgotado esse tempo, uma pessoa do grupo responde. Quem responder aqui agora não pode responder a próxima pergunta. Tá? Como nós vamos ter 5 perguntas aproximadamente, são 5 pessoas que vão falar. Tá? Então, a ideia é para não ser tipo assim, uma pessoa é muito inteligente no grupo e ela responde tudo pelo grupo. Não pode. Por isso você tem que debater, que todo mundo tem que saber explicar e justificar. Bom? Ok. Gente, vamos colocar o cronômetro. Gente, as moléculas aqui, ó, elas são representadas tridimensionalmente, mas é o mesmo esquema de cores do Marvin Sketch. Carbono em cinza, oxigênio em vermelho.
onde tem ligação dupla, então é a mesma coisa do marca excesso. Pronto? Olha, primeiro que parar. Antes do tempo. Gente, também deu tempo agora. Vamos lá. Fala um número de 1 a 48. Não é ela que vai falar, não é você. É. 13. Ícaro. Pode responder pelo seu grupo. A gente escolheu 2 como agonista e o 1 como antagonista. 2 agonistas. Por quê? O agonista tem uma personalidade desses dois e o 1 mais ligação. Ele fez meio que se ligasse, ele ia bloquear. Um número de 1 a 48 menos o 3. 27. Jorginho. Responde pelo seu grupo. De novo, mais alto. Eu acho que o 2 é o antagonista. Segundo, qual que é a P daí? P? C4. O 2 é antagonista, é isso? Por quê? porque a molécula tem mais ramificações, poderia fazer mais interações hidrofóbicas com os tem mais carbono. Interagindo com os fora do sintético. Tá. Fala um número de 1 a 48, exceto 13 e 27.
Questões, Jefferson? Responda pelo seu grupo, Jefferson. Tá certo. É que eu não sei que frase que eu sou. Desculpa. Porque o 2 conseguiu fazer a e o 1 vai conseguir dar maior velocidade para a Então, fala um número de 1 a 48, exceto 13, 22 e 27. 9. Luiz? Tá aqui? Não. Fala outro número. 10. João Pedro. 30. Letícia. 40. Lorena. Nosso grupo debateu e tive a conclusão que o 1 seria o antagonista, porque os dois teriam princípios mais parecidos, né, quantidade de aula, e aí o 1 teria mais interações com princípios do receptor, né, que permitiria esses outros tipos de interação. Além do tamanho da molécula, que poderia aumentar o raio, né, de conformação do receptor. Vamos lá. O que isso daqui tem de interação a mais, poderia fazer interação a mais, é dessa hidroxila, carbonila e oxigênio. Certo? Hidroxila, carbonila e oxigênio fazem interações hidrofóbicas ou polares? Isso deveria ser encontrado em antagonista? Não. Aqui, cadeia alquílica, ramificação, sim. Vamos lá. Onde estão os grupos polares? É basicamente o mesmo em todas as moléculas, ó. Ponta, 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 ponta. É igualzinho. Isso daqui é um agonista e isso daqui é um antagonista. Como que eu sei? Pela ramificação, grupos hidrofóbicos. Tá? Então, por enquanto, vamos lá. 2 antagonistas, P1, parece P2, 0,1 e P4, 0,1. Vamos tentar continuar assistindo a aula sem se movimentar muito. Quem está de costa, só vira para cá. Fiquem onde vocês estão, porque daqui 2 slides vai ter atividade de novo. Tá? Quem precisa sentar na frente, porque não enxerga ou não escuta, ok. Tá? Gente, por que eu faço questão de diferenciar receptor de enzima? É só uma questão de nomenclatura? Não. Enzima transforma o substrato em produto. Receptor transforma o neurotransmissor em alguma coisa? Se ele não transforma em nada, é claro quem que é meu molde. Enzima não é assim. Enzima age como um catalisador, né, que reduz a barreira de ativação, né, e faz com que os reagentes cheguem a produtos mais rápido, outros produtos cheguem a reagentes mais rápido. Que esse equilíbrio seja estabelecido da forma mais rápida possível. Tá? Então, uma coisa muito comum, um erro muito comum, é pensar que a enzima tem maior afinidade pelo substrato do que pelo produto. Isso não é verdade. A enzima tem afinidade tanto por um quanto por outro. O que determina que uma reação no sentido normal aconteça e não o contrário? Porque o produto da enzima 1 é substrato da enzima 2 e então não tem acúmulo do primeiro produto, porque ele é convertido.
Então eu tenho uma reação que só vai. Né? E assim nós podemos discutir aí anabolismo, catabolismo, etc. Mas numa via metabólica, quem define a direção é que o produto da primeira enzima é substrato da segunda e assim por diante. Ok. Sabendo, então, que a enzima tem afinidade tanto pelo substrato como pelo produto, quem que eu vou usar como molde? Esse não vale muito. A pergunta é, quando eu era receptor, era claro para mim quem que era o molde, o modelo para eu fazer. Não é? E agora, quem que é o meu molde? Quem que é o meu melhor molde? O substrato, o produto ou o estado de transição? O estado de transição. Por que o estado de transição é o melhor molde? Porque o estado de transição necessariamente tem relação com a regeneração. Todo mundo está entendendo com isso. Vou falar outra coisa. E o que tem o pico? Mas peraí, o fármaco ter maior energia é bom? A afinidade. A afinidade é bom. Quem nessa curva tem maior complementaridade com a macromolécula? O substrato, o produto ou o estado de transição? O estado de transição. Vocês sabem disso desde o lado orgânico básico. Tá? Mas vocês sabem também que o estado de transição é algo instável, na maioria das vezes. Ou que você consegue isolar quando você tem aqueles intermediários reacionais, né? Quando o caminho reacional é assim. E aí eu consigo isolar esse intermediário. Tá? Nesse caso aqui, eu não teria isso. O que eu preciso é, então, de um análogo do estado de transição que seja estável. Ele não pode ser um intermediário reacional. Porque o intermediário reacional também é instável. Tanto que ele é convertido em produto ou ele volta para o substrato. Ele não fica aqui indefinidamente. Bom? Tá. E como é que a gente faz para planejar um análogo do estado de transição estável? O que eu preciso saber para conseguir planejar esse análogo? Vocês têm ideia? Que tipo de informação eu preciso? Conformação? Eu preciso saber o mecanismo catalítico, explicado em termos de reação orgânica. Vamos pegar uma enzima que eu tenho certeza que todo mundo conhece aqui. A enzima conversora de angiotensina. Tem afinidade, que é a mesma, talvez difira um pouquinho. Nunca é exatamente igual. Né? Você tem fármacos que são análogos de substrato, são análogos de produto, mas por outras questões. Por exemplo, porque o substrato é mais fácil de fazer análise, ou que o produto é mais fácil de fazer análise. Mas ambos eu consigo fazer moléculas que são inibidores de alta afinidade. Mas, por exemplo, a diferença de afinidade de um análogo de produto, um análogo de substrato e um análogo de estado de transição é uma diferença de 1 milhão de vezes. Então, se eu preciso de 1 miligrama de um inibidor que é análogo de substrato, eu vou precisar 1 milhão de vezes a menos, seria um nanograma do análogo de estado de transição. Então, o valor agregado do análogo de estado de transição é muito maior. Tá? Só que para desenhar um análogo de estado de transição, eu preciso entender o mecanismo catalítico da enzima
da mesma forma que vocês entendiam as reações de orgânica. Como todo mundo aqui passou em orgânica, isso não vai ter problema para ninguém. Não é? Para efeito de registro, essa risada não foi minha. Uma coisa de alguma. A Exdal, todo mundo conhece. O que ela faz? Ela converte a angiotensina que é um peptídeo, né, em angiotensina 2. Eu representei, eu não, na verdade, esse site aqui representou a parte do peptídeo da angiotensina que vai ser derivada pela ECA. E esse mecanismo catalítico envolve, por exemplo, a ativação de uma molécula de água cujo hidrogênio, o próton, é abstraído por um resíduo glutâmico, né? Essa carboxila, ela está ionizada, ela captura o próton dessa água, tornando isso aqui mais reativo. Ele fica parecido com um íon hidróxido. Esse íon hidróxido vai atacar o carbono da carbonila, que já tem um sigma mais, e que é estabilizada a transferência de carga da dupla para o oxigênio, porque vizinho a ele eu tenho um zinco, que tem uma carga positiva e estabiliza a carga negativa no oxigênio. Tá? Isso leva à formação de um intermediário tetraédrico. A amina, vizinha dessa carbonila, captura esse próton de volta, fica agora ela protonada, e isso desencadeia o rearranjo. Aqui, ó, a movimentação dos elétrons, que leva à clivagem dessa ligação peptídica, dando origem aos produtos. Agora que a gente já entendeu o mecanismo catalítico da ECA, né? E eu posso pedir para vocês produzir na prova a qualquer instante. É verdade, da ECA é muito fácil, né? Só pegar uma coisa que pode rodar. Não, da HIV protease. Não é? Mas enfim, tirando as piadinhas, agora que a gente viu como que funciona a ECA, eu, em tese, já sei como que eu posso inibir essa enzima. Eu posso fazer um análogo do estado de transição, que é esse estado tetraédrico, representado nas etapas, desculpa, não é etapa, é etapa 2, ou aqui na etapa 3. Seria melhor pensar na etapa 2, porque ainda não é uma molécula carregada, mas eu preciso ter um análogo que tenha um carbono tetraédrico que interaja com esse zinco, tá? Para ter maior afinidade com o sítio. Ou então, eu preciso fazer um análogo da ligação peptídica que não possa ser clivado, que é um análogo do substrato. Se eu tiver algo que faça as mesmas interações que o peptídeo, mas que não passe por essa reação de clivagem, também vai ser um inibidor da enzima. Não é verdade? Já que vocês reconheceram isso como verdade, me digam em qual das duas categorias de inibidor o captopril se encaixa. Entendemos o mecanismo? Como você não entendeu aqui? Ah, tá. O análogo da ligação peptídica é o análogo do substrato. Aqui, ó. Você concorda que é essa ligação que vai ser clivada? Se eu tenho um outro grupo que faz a mesma interação que a ligação peptídica, mas que nessa etapa aqui não sofre esse rearranjo e não cliva, eu vou ter um inibidor. Não é? Não? Supondo que... vamos lá, deixa eu fazer uma aqui. A ligação peptídica é uma amida. Correto? Vamos dizer que ao invés da amida, eu tenho
um anel. Vocês concordam que esse anel pode fazer as mesmas interações que essa amida? É um análogo da amida. Se isso daqui não for clivável por esse mecanismo catalítico, isso aqui vai dar origem a um inibidor. Estamos na mesma página? A outra estratégia é, em algum momento, essa amida aqui vira um análogo tetraédrico. Olha isso aqui. Na verdade, eu vou voltar um que está mais claro. Tá vendo? Com duas hidroxilas. Se eu fizer uma molécula que tenha essa geometria e um grupo que possa fazer as mesmas interações que esse análogo tetraédrico faz, eu vou ter um análogo do estado de transição. Estamos todos na mesma página? Não. Você tem que ver o mecanismo. Mas aí, tem dois etapas do mecanismo. Os dois são tetraédricos. Só foi dividido, porque lembra, gente, ó, é uma carbonila que vai para tetraédrico e cliva. Foi dividido aqui em duas etapas para ser didático. Não é? Mas o que está acontecendo ali é uma movimentação de elétrons de um lugar para o outro, faz assim, na hora que volta, cliva e foi embora. O raciocínio vai ser válido para qualquer fármaco. Eu vou ter qualquer fármaco, não, qualquer inibidor enzimático. Um análogo do substrato, um análogo do produto ou um análogo do estado de transição. Sempre vai ser isso. Qual que é mais fácil? Não sei. Depende do quanto você sabe de química. Diga. Primeiro é qual? Aqui, isso seria um análogo do substrato. Aqui é o estado de transição. Eu precisaria fazer uma molécula que fosse similar a isso daqui, que tivesse os mesmos, pudesse fazer as mesmas interações que isso daqui. Ou pelo menos parte disso daí. Se eu, por exemplo, tivesse uma hidroxila aqui, se isso tiver uma complementaridade maior do que isso daqui, já vai ser um análogo, vai ser muito mais eficiente que esse análogo de substrato. E o motivo é energia? O motivo Dele ser mais eficiente do que o substrato? a complementaridade com a enzima. Sim, isso que é a complementaridade tem maior afinidade. De novo, no começo? Havia alguma ligação com relação ao análogo do estado de transição? O que você me descreveu poderia ser feito. A reação que é catalisada, se é uma clivagem, uma ligação, uma oxidação ou uma redução, que de forma geral são as quatro classes que eu tenho de enzima, tem as transferadas também, né? Então você tem enzimas que clivam, que ligam, que transferem, que oxidam ou que reduzem, basicamente. Deve ter mais um que não sei. Mas enfim, para todos esses tipos, eu vou poder ter análogo do substrato, análogo do produto ou análogo do estado de transição. Então, sempre que eu tenho clivagem, eu tenho análogo do estado de transição? Não, qualquer caso você pode ter um fármaco que é análogo do estado de transição. O problema é, será que eu conheço o mecanismo catalítico da minha enzima da mesma forma que eu conheço da ECA? Porque a ECA é estudada desde quando minha mãe, não, meu pai era bebê. Não é? Será que a gente sabe esse detalhamento
para todas as enzimas? Muito difícil. Então, se eu não sei explicar o mecanismo catalítico da enzima em termos de ataque nucleofílico, rearranjos e tudo mais, eu nunca vou conseguir planejar um análogo do estado de transição. E eu só consigo explicar o mecanismo catalítico de enzima dessa forma se eu souber orgânica. Então, se eu não sei orgânica, esquece análogo do estado de transição. Esse? Então, a primeira reação é a molécula de água que é uma ligação. A primeira interação mesmo é essa tirosina aqui, que ela está para um lugar, ela muda, e isso ajuda a atrair o par de elétrons para cá e isso daqui ser estabilizado para cá. Então, tudo isso aumenta o sigma mais disso daqui. Como isso aqui tem um sigma mais, orienta esse oxigênio para interagir aqui. Esse ácido glutâmico, essa carboxila, abstrai esse próton e aí eu fico como se fosse um OH-. Esse menos é que vai fazer um ataque nucleofílico nesse carbono aqui, formando esse estágio tetraédrico. Esse é o estado de transição. É que entre esse e o próximo é assim, ó. Etapa 2, etapa 3. Não é que faz isso daqui. Não dá para eu isolar um do outro. Passa de um para o outro imediatamente. Do 2 para o 3, passa imediatamente. Só que se eu não explicar essas duas etapas, vocês não iam entender o mecanismo catalítico. A hidroxila, ela ficando negativa, ela vai afetar onde? Aqui, ó, nesse carbono. Que tem o sigma mais. Ah, tá. Da carbonina. É uma reação só. Então, a reação final, vamos dizer, é essa hidroxila interagindo com aquele carbono, do lado do nitrogênio. Interagindo não. Interagindo não tem ligação covalente. É um ataque nucleofílico, formação de uma ligação covalente. Eu tenho um intermediário tetraédrico. Num segundo momento, a amina captura esse próton, fica ela protonada, aí tem esse rearranjo de elétrons. Então, como eu tenho uma carga positiva aqui, essa carga negativa volta para cá, isso aqui volta para lá, quebra essa ligação desse carbono com esse nitrogênio, dando origem aos produtos. Entre 2 e 3. O produto já é do 3 para baixo. O produto está representado aqui, né? É que 2 e 3 é assim, né? Passa de um para o outro espontaneamente. Né? Eu não. O site só separou em duas etapas para facilitar a explicação. Esse site aqui, ó, tem todos os mecanismos catalíticos de enzimas conhecidos, detalhados, dessa forma aqui. Então, se eu for tirar alguma coisa da prova, com certeza nesse site. Pena que são 400 mecanismos catalíticos. O produto está aqui, ó. Ah, não. É porque eu não falei um análogo do produto, porque aí seria ou esse lado ou aquele lado. O produto é de uma clivagem. Tem duas partes. Eu posso fazer um análogo dessa parte ou um análogo dessa parte. Mas a reação de volta, de novo, vai ser de revencimento e de formação de uma ligação peptídica. Nesse caso daí não teria, mas no produto poderia ser. Em todos os casos pode ser. Eu poderia fazer um análogo dessa molécula aqui, de um dos produtos, e pensar nisso. Do ponto de vista prático, não faz muito sentido. Se eu tenho uma molécula que é clivada em duas partes, eu pego uma dessas partes para desenhar um inibidor, ela não vai ter a mesma afinidade que a outra parte completa tem. Aí eu vou ter que explorar coisas fora do ciclo ativo para voltar à afinidade dela. O análogo do estado de transição é um análogo disso daqui, ó.
desse estado tetraédrico, cujo esse carbono tem hibridização sp3. Ah, você concorda que se eu tiver uma molécula que a ligação peptídica não seja clivável, eu não vou ter essa? Seria isso daqui, ó. Se eu reconheço isso daqui e isso aqui não vem para cá, eu bloqueio a reação aqui, ó, de 1 para 2. Não é? O análogo do peptídeo, ele não vai, seja estável, ele não vai para cá. O que ele vai evitar, eu não sei. Aí já entra em muitos detalhes. Tá. Isso é outra 7. Encaixe induzido. Ok? Então, ela não vai ter afinidade perfeita. Nem pelo substrato, nem pelo produto. Se eu pensar no caminho reacional, o que faz o substrato ser distorcido, quebrar e formar um produto? Ou ser distorcido em produto? É a enzima. Então, para fazer o substrato se transformar em produto, eu preciso de uma mudança conformacional da enzima. Quando eu estou aqui no estado de transição, poxa, tem uma ilustração no Leninger que mostra isso. Imagina que a reação que eu estou catalisando é de quebrar uma barra de ferro. E que a enzima é um ímã super forte que tem esse formato aqui. Um ímã com esse formato, ele não vai ter o encaixe perfeito aqui. Tá? Mas esse ímã, ele vai distorcer minha barra para que ela fique assim. Quando ela ficar assim, fica muito mais fácil para eu acabar de quebrar ela e formar o produto, que são duas partes do ímã quebrado. É a mesma analogia com o substrato e o produto. O substrato e o produto não têm complementaridade pela enzima, pelo ímã. Mas o substrato distorcido, que no caso aqui é o estado de transição, é o que tem maior complementaridade pela enzima. Pelo menos nas edições antigas do Leninger, tinha exatamente esse exemplo. Quando falava em enzimas do capítulo 6. Tá? Não, gente, tudo bem. O 2 e o 3 é o mesmo estado de transição, que é o análogo tetraédrico. Eu só dividi em duas etapas, chamei de etapa 2, porque tem menos setas aparecendo aqui um em cima do outro. Fica mais claro para vocês verem que é tetraédrico. Aqui também é tetraédrico. Só que tem um monte de setinha passando para cima e para baixo, e eu achei que ficava menos visível. Mas em ambos é uma análogo tetraédrico. Podemos ir para mais 0 ou não? Ninguém quer 0. Aqui, ó. Aqui, ó, etapa 2. Formação do estado tetraédrico. Dole uma, dole duas, dole 3. Mais alguma dúvida? Volta aos seus lugares. A partir de tudo que eu olhar agora, o cartopil é qual tipo de melhor? Da ECA, né?
Ó, é um análogo que tem uma ligação peptídica estável ou se é um análogo do estado de transição. Vocês viram sobre isso desde fisiologia. Desde fisiologia. Você não tem que aceitar. Ah, tá sozinho lá. Não incorporei a lei do jogo verdade. Gente, quem eles votaram? Não. Fale um número de 1 a 48. Alex, de 1 a 40. Então, de 1 a 40. Alex, de 1 a 30. 1 a 30. Vamos ver. 15. 15 é 19. Gente, ó, isso é pra vocês perceberem que se todo mundo não participar da discussão, às vezes vocês deixam de ganhar. Isso é um exercício de aprendizado conjunto. Gisele, por favor, responda pela sua turma. Que tipo de inibidor é e por quê? WO? Aqui é? Quase 3. Então, ligação peptídica. A posição. Peraí, então ele vai ter que pegar a resposta. Não, tudo bem. Perfeito. Fala o número. 40 já foi. 41.
Isadora. Nada. Por quê? Gente, ó, vocês estão perdendo a oportunidade de aprender. Análise de transição, por quê? Tá, vocês estão perdendo. Eu vou pôr AT, tá? Em vez de AUT, porque... Vocês tiram foto da lousa e eu que vou consultoria. 41. Isadora, fala um número de, sei lá, de 15 a 39. 21. Carolina Xavier. Isso é quando você termina rodando, você vai parar, hein? Vai, Felipe. Já, agora tem vários. Aqui. É 3 minutos para cada uma. E se todo mundo prestou atenção, tem uma está fácil. Prolina é exatamente isso aqui, ó. Esse aminoácido. Não, por enquanto eu estou falando do captopril, que as próximas perguntas que é sobre isso aqui. Porque aí é um para cada prática. Faltou aqui um M entre parênteses. Qual etapa do Mecanismo. Se captopril não é uma análise para hemodiação fiscal. Então, qual que é a etapa do mecanismo cefalítico que ela bloqueia? Não acontece. Agora pode voltar para mais nada. Aqui, ó, a partir daqui, ó, qual etapa do mecanismo cefalítico é bloqueado pela prolina? A prolina é isso daqui, ó. Na verdade são 3, né? A 4 é prolina. Ó, acabou. Gente, em vez de sortear agora, eu vou deixar vocês elegerem. Quem vai responder pelo grupo?
Vocês também não são. Atenção, atenção. Nós estamos na pergunta que todo mundo responde sobre a Prolinda. A próxima pergunta, cada um vai fazer o seu. E agora eu vou ser extremamente bonzinho e vou deixar vocês escolherem quem da sua prática vai responder, em vez de eu sortear. Começando por vocês. Escolham alguém para responder. E não pode ser nenhum dos dois que você falou. Já vai, já vai. 2-2. Todo mundo adora isso mesmo. O zero a gente já tem que saber se acontece. A gente pode falar qualquer coisa, o zero já tem. A gente sabe se acontece. Já falou, agora é só da prova, né? Se a gente se conhece em vai juntar 2 pontos de idade para seremos. Isso aqui é o que um brigadeiro, qualquer P2 disse que não forma estado de transição. P4 disse que o nitrogênio não faz o ataque. Não foi? Vocês falaram não forma estado de transição. Então, P3. Não, senhor. E peraí, fala com você de novo. O quê? Formou estado de transição, e estado de transição não é convertido? Por quê? Não forma estado de transição.
Gente, cá comigo. Vamos lá. Você disser que não forma, algumas pessoas falaram que não forma estado de transição. Não tem uma carbonila vizinho ao nitrogênio lá? O que impede que essa carbonila seja atacada por isso daqui? Nada. Nada. Né? Se alguém tivesse me dito que o volume da prolina impede que a molécula entre no sítio, eu podia até, assim, com muito esforço, porque é mentira, mas eu podia ver uma lógica. Eu podia ver uma lógica, né? Mas não é. Então, formar isso daqui, forma. Agora, o nitrogênio da prolina consegue fazer esse ataque? Não, gente. Olha aqui o nitrogênio da prolina. Não, teve um grupo que acertou. Aqui, ó. O nitrogênio faz ataque. E essa também é 02 ainda, hein? Vamos lá. Agora, ó, cada um tem a sua molécula. Então, cada um tem a sua chance de ganhar. Todo mundo pode ganhar só um ponto. Vai ser um ponto, não. São 0, 1 ponto. Não, por prática. Sempre por prática. Gente, se vocês quiserem, alguém da prática vem aqui e fala assim, é essa ligação. Não precisa desenhar. Né? Pode vir aqui, usar o negócio e apontar para mim. Vocês são qual foi? Circula a tudo. Tá. Pelo amor de Deus. Gente, ó,
Já acabou, já. Já respondeu. Tá? Ah, é ótimo que você até mais. Você já transforma de jogo. Gente, só tem uma ligação peptídica em cada molécula. Entenderam? Essa era para ninguém, será? Quais os derivados penetram no seu nervoso central? Só tem 3 que estão jogando. Vocês podem falar depois se eles acertaram ou errado. Vocês ficam de juiz. Se vocês acertarem todas as notas de vocês, eu aproximo para cima. Gente, vou aproximar para cima é assim, ó. Deu 2,97. Não é 4,15. Gente, devido ao horário, a gente vai ter que cortar o tempo de vocês. Tá? Vamos lá. Eu vou responder em 30 segundos, senão não dá tempo. Pronto? Se três tranquilos, pode. Eu não pode, você falou? Eu não pode, você falou? Eu não vou. Peraí, pergunta 2 por 4. O que é o nome dele? E é Olha, eu não posso falar a verdade aqui.
Versão? Prepara. Tem três. Tem três. Alguém acertou? Quem acertou? Gente, deixa o juiz falar. E aí eu gente, calma, juiz. Quem tem interesse para poder atravessar a barreira matemática supervisada pelo Ampere Ideais 2 e 4. O P3, ele passa em detalhe um pouquinho do 4, mas o que eu tinha dito na aula, se a diferença fosse mínima, não afetaria tanto. Então, a resposta correta seria a outra vez, seria tudo. Todo mundo tá errado. Gente, passou uma aula inteira falando de PKA, de grupo ionizável, e que log P é uma molécula neutra, com molécula ionizada, não pode usar log P. E falei. Eu falei isso 1 milhão de vezes. E vocês olham para moléculas que tem os grupos ácido carboxílico, que a gente já viu que está ionizado não sei quantas vezes, e vocês vão lá e ensinam toda a aula de PKA.